quem você está trabalhando? Qual é o propósito da sua vida? O que te move? Foi essa pergunta que o Espírito Santo fez ao meu coração há anos atrás. Eu estava fazendo uma viagem para Curitiba e eu estava fazendo uma reflexão sobre a minha vida. Sabe quando você começa a refletir sobre a sua vida? Há 10 anos atrás eu comecei a refletir e eu comecei a me achar alguém bem sucedido. Eu comecei a olhar para mim e declarar: eu sou alguém bem sucedido. Consegui meu casamento, estou pagando as prestações do meu apartamento, tenho 2 caminhões, graças a Deus as coisas estão andando bem. Eu me considero alguém bem sucedido. Aí eu ligo o rádio. Não sei se você acredita nessas coisas. Quando eu liguei o rádio, indo para Curitiba, um pregador, uma rádio evangélica, e alguém declarou ali: você acha que é bem sucedido? E a palavra diz: você quer ser bem sucedido aos olhos dos homens ou aos olhos de Deus? Eu recebi aquela palavra, e aquela viagem meu coração queimou, porque desde pequeno eu fui chamado para pregar a palavra de Deus. Desde pequeno o Senhor me escolheu com um propósito maior, não desprezando nenhuma profissão, não desprezando nenhuma história, porque às vezes Deus tem um chamado com você para ser empresário, às vezes o chamado de Deus é para você ser médico, às vezes o chamado de Deus é para você ser um advogado, mas você não vive para ser advogado, você vive para servir a Deus. Todas as coisas na nossa vida são meios. A Bíblia diz que Jesus é alfa e Jesus é ômega, ou seja, todo o resto não é. Jesus é a prioridade da nossa vida e Jesus é o objetivo final da nossa vida. Todas as coisas precisam apontar para Ele. E eu quero terminar essa palavra hoje perguntando para você: o que te encoraja a estar aqui nessa noite? O que te faz respirar? O que te faz viver? Eu quero terminar convidando você: viva para a glória de Deus. Viva para a glória de Deus. Nossa igreja só está aqui hoje porque na década de 60 um casal teve uma experiência com Deus. Um jovem policial, filho de mãe crente, mas ele teve diversos problemas no seu relacionamento com seu pai. Sofreu os efeitos da falta de paternidade. Isso gerou muita revolta no coração desse jovem. Ele teve crises e fez dele um homem rebelde, cheio de conflitos, revoltado com a vida. Então, ele se casou muito cedo com uma jovem cristã da Igreja Batista de Santo André. Esta jovem estava muito doente, com uma enfermidade na época contagiosa, tuberculose. A doença se agravou e ela chegou a pesar 30 quilos com 18 anos de idade. Isso gerou neste jovem uma revolta maior ainda. Ele, perdido, decidiu dar cabo à sua vida. Levantou uma certa manhã, colocou a arma sobre a sua cintura e saiu com o propósito: hoje eu vou tirar minha vida. Eu vou entrar em algum lugar. O plano dele era: eu vou entrar, vou beber, vou entrar em um bar, em algum lugar, e vou atirar em quem estiver na minha frente. Depois eu vou dar um tiro na minha própria cabeça e vou acabar com a minha vida. Então ele estava andando pelas ruas de São Paulo. De repente ele avista um circo. Um circo estava montado. E ele decide: é neste lugar aqui que eu vou fazer o que eu planejei. E quando ele entra neste lugar, a história dele vai dizer que não era um circo, era uma cruzada evangelística. E ele entra ali e ele vê faixas escritas: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. E do outro lado escrito: Jesus está voltando. Havia um grupo, como um culto nesta noite, estavam louvando a Deus, celebrando ao Senhor. Houve uma palavra ali, e no final da palavra, sabe o que acontece com esse jovem? Ele se rende diante de Jesus Cristo. Ele entrega a sua vida a Jesus. Então ele volta para casa cheio de Deus. Deus mudou a sorte dele, Deus mudou a história dele. E quando ele chega em casa, ele nem sabia, mas naquele mesmo dia, a esposa dele havia também criado um plano
acabar com a própria vida. E ela resolveu ir até a linha do trem, porque ela não estava aguentando mais a enfermidade, ela não estava aguentando mais a vida que ela estava vivendo, e ela decidiu também dar cabo à sua vida. Quando ela está ali na linha do trem de Santo André, quando ela vai se lançar na linha do trem de Santo André, diz a história dessa mulher que uma mão se colocou sobre os ombros dela e uma voz declarou: não faça isso, porque eu tenho o poder de te curar e de te salvar. Na hora ela se lembra da sua mãe, porque ela foi criada na igreja batista. Ela se lembra que ela ouviu falar sobre Jesus. Então ela se prostra ali diante de Jesus. Ela também entrega e submete a Jesus. Ela volta para casa. E quando ela volta para casa, ela está deitada na cama, descansando. E esse jovem que também teve um encontro com Deus naquele dia, ele entra ali no quarto. E ela até achou estranho, porque toda vez que ele ia para casa, ele era tão revoltado que ele só chegava batendo na porta, chutando a porta. Mas naquele dia ele bateu na porta e ele perguntou: Rosa, Rosa. E ele entra. Quando ele entra no quarto, ela compartilha o que Deus fez na vida dela, e ele compartilha também o que Deus fez na vida dele. E os dois dobraram o joelho ali naquele quarto e dedicaram as suas vidas, submeteram a Jesus e fizeram uma aliança: a partir de hoje nós vamos viver por algo maior. Depois de 4 dias ela volta até o hospital do Mandaki. Quando ela chega no hospital do Mandaki, quando ela vai fazer os exames, o médico olha para ela e diz: você não tem mais nada, você está curada. E o médico pergunta o que aconteceu, e ela diz sobre o propósito que ela fez. E o médico mesmo declarou para ela: então saia daqui e vai servir esse Deus. Eles eram da região de Mauá, e eles saíram da região de Mauá, e Deus direcionou a eles, em meio a tantos evangelismos que eles fizeram nas praças, Deus direcionou para eles este lugar, na década de 60, ainda que era tudo mato, aqui ainda tinha poucos moradores. Então eles começaram um trabalho nessa região. Uma igreja foi plantada aqui, Igreja Missionária Casa do Refúgio dos Remidos do Senhor. Aqui está o pastor Vitor sentado ali, que é pastor da igreja Casa do Refúgio dos Remidos do Senhor. O que eu quero contar para você com essa história, porque foi através desse casal que hoje estamos aqui nesse altar, celebrando a Jesus por tudo aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. Eu só estou aqui, o meu pai, o pastor dessa igreja, a minha família, nós só estamos servindo a Jesus nessa casa, porque alguém lá atrás decidiu renunciar a sua vida e viver por algo maior. Deixa eu perguntar algo para você: você quer viver por coisas comuns, ou você quer marcar a história? Deixa eu perguntar algo para você: você quer deixar um legado para os seus filhos, ou você quer ser só mais um nesta terra? Eu quero viver para a glória de Deus. Quantos querem viver para a glória de Deus aqui? Se você recebe essa palavra, fica de pé e aplauda bem forte a Jesus. Aleluia!